Se tu aí tá começando com o social media, ainda tá um pouco perdido sobre o que tu pode fazer, o que tu não pode, o que deve fazer e o que não deve ser feito, fica ligado nesse vídeo que hoje eu vou te contar os principais erros de um social media iniciante. Oi gente, eu sou a Doris e hoje eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês alguns erros que a gente percebe que são muito comuns pra quem tá começando na área de gestão de mídias sociais. A gente já foi iniciante também e a gente tem vários alunos iniciantes, porque a gente já fez várias aulas de mentoria pra esses alunos, pra essas pessoas que querem começar a trabalhar nessa área. Então a gente percebe coisas em comum que são bem prejudiciais, não só para os teus clientes, mas para ti, para o teu negócio, e que devem ser levadas em consideração. A primeira delas e a mais comum de todas. Se vocês estão vendo uma movimentação aqui, é os meus cachorros, tá? Que eles adoram participar dos vídeos e eles são, a gente brinca que eles são os estagiários da Dom. Mas o primeiro erro e o mais comum de todos, e na minha opinião um dos mais prejudiciais, é não se valorizar. O que significa isso? É tu achar que o teu trabalho não vale, é ter medo de cobrar, é não saber precificar o teu serviço, e isso é muito ruim porque a longo prazo vai ser um problema muito difícil de solucionar. Se tu começa cobrando muito baixo e daqui a pouco tu tem um cliente que tu cobra R$200, aí com o tempo e tal tu vai te profissionalizando, tu vai comprando equipamentos, tu vai fazendo cursos, vai percebendo que o teu trabalho vale mais do que isso, porque ele vale, né, gente? E aí tu quer cobrar R$1.000. Por qual motivo, razão ou circunstância esse cliente que paga R$200 vai começar a pagar 1.000? É muito difícil acontecer essa transição. Então, o meu conselho é que desde o início vocês parem, reflitam e considerem quanto realmente vale o serviço de vocês. E aí eu vou dar uma dica, tá? Pensem no seguinte: quantas pessoas o cliente teria que contratar para oferecer o serviço completo que geralmente uma agência oferece? Por exemplo, a gente na Dom, a gente faz design gráfico, fotos, vídeos, stories, post no feed, legenda, e-mail marketing. Muitas vezes o cliente precisa de uma pessoa para fazer copy, uma pessoa para fazer vídeo, uma pessoa para fazer foto, um social media, e aí já tem uma baita de uma galera. Quando ele contrata uma agência, ele tem todo esse serviço. Então, às vezes a gente não coloca o dedo na consciência e pensa: meu Deus, meu trabalho vale muito mesmo, né? Teu cliente, no mínimo uma pessoa ele teria que contratar ao invés de contratar a agência. E nesse caso, se ele contratar um funcionário CLT com salário mínimo, o que é muito difícil, tá, gente? Nessa área, é difícil tu contratar alguém com experiência, conhecimento, que vai aceitar trabalhar por um salário mínimo. Mas se ele contratar a pessoa por um salário mínimo, ele vai gastar pelo menos o dobro. Então, pelo menos uns R$2.000 vai ser o custo dele. Então, tudo isso tem que ser avaliado e, inclusive, tu pode usar como argumento na hora de vender o teu serviço. O segundo erro, que contrapõe um pouco esse, é se valorizar demais. Mas acho que essa fala tá um pouco errada, porque, na verdade, se valorizar é importante. O que a gente quer dizer com se valorizar demais? É tu ter muito dedo, do tipo: isso eu não faço, tal cliente eu não pego, esse serviço eu acho que não dá resultado. Claro que tu pode ter as tuas premissas e os teus valores, mas eu já percebi muitas pessoas que estão começando que, na minha opinião, se tu não tem experiência, tu tem que mais é que pegar trabalho mesmo, se esforçar, dar o teu melhor, e vai ter sim nesse início uma fase em que tu vai ter que dormir menos, que tu vai ter que trabalhar bastante, e isso faz parte do processo. Agora tem gente que já começa do tipo: isso eu não quero, isso eu não faço, esse cliente eu não aceito, e na verdade talvez tu vai pegar um nicho que tu tem medo, que tu diz que não vai aceitar, e se tu aceita, muitas vezes aquele se torna o teu nicho principal. Isso eu já vi muitas vezes acontecer também. Uma pessoa tem medo de pegar certo nicho porque tem pouco conhecimento da área, enfim, pega, o desafio é tão grande que a pessoa se torna uma especialista naquilo. Então aceitem os desafios, vocês têm que se valorizar, mas é importante estar aberto às oportunidades e aceitar, fazer networking e às vezes trocar um serviço ou outro com alguém, porque isso vai crescer a tua rede de contatos e vai fazer tu crescer também profissionalmente. Terceiro erro, que também é bem comum: não pensar na experiência do cliente. Ou seja, se tu fosse o cliente e estivesse contratando uma agência de social media, como tu gostaria de ser tratado? Como tu gostaria que as coisas acontecessem? A gente frequentemente se questiona um pouco dentro da Dom a respeito disso, porque o início do trabalho, principalmente com o cliente, é um trabalho mais silencioso. Então, o cliente nos contrata, a gente assina contrato e tudo mais, mas fica um período ali meio que no ar,
porque a gente tá fazendo planejamento, tá estudando a marca e tudo mais. E geralmente esse período, a gente sempre que possível tenta entrar em contato com o cliente e falar: fulano, estamos na etapa tal, tá tudo sob controle. Pro cliente também não ter aquela sensação de contratei e agora ninguém fala nada, será que eles estão fazendo alguma coisa, será que não estão? Então, pensar nessa experiência de como o cliente vai gostar de ser atendido, como o cliente vai gostar de falar contigo e de ser tratado é bem importante. Quarto erro, e esse é um pouco mais gerencial, se eu posso dizer, mas é não estruturar os processos de um novo cliente. Aconteceu, gente, recentemente uma coisa épica na Dom, que em um mês a gente acabou fechando 9 clientes novos. E isso, em agências pequenas, né, é um fluxo muito grande, é uma coisa assim que dá uma mexida na agência geral. E se tu não tem os teus processos bem estipulados, do tipo, quando um cliente entra na agência, o que a gente faz primeiro, o que a gente faz por segundo, o que a gente faz por terceiro, qual é a ordem desses processos? Se tu não tem isso bem estipulado, provavelmente tu vai se embananar também, caso tu tenha aí vários clientes novos no mesmo mês, ou até mesmo às vezes é um cliente, mas é um cliente que tem um pouco mais de demanda, um cliente um pouco mais difícil, sempre tem aqueles clientes que são mais desafiadores, né? E aí ele vai entrar na tua agência e tu não vai conseguir dar conta dele e mais dar conta dos outros clientes que tu já tem também. Então, a minha dica é que vocês estruturem esses processos. Pensem na agência de vocês como uma engrenagem que tem que estar sempre girando. Quando entra uma pecinha nova, que é um cliente novo, essa peça só se encaixa na engrenagem e as coisas continuam funcionando, como diz no Procurando Nemo, continue a nadar. Então é um pouco assim sobre isso, sobre esse processo continuar funcionando. E aí, eu posso fazer um vídeo específico falando sobre isso, sobre os processos de um novo cliente, mas é importante vocês entenderem o que funciona pra vocês, né? Aqui na Dom a gente sempre faz um planejamento inicial, um planejamento macro que a gente chama, que é entender a fundo a essência do cliente, o DNA da marca. Depois a gente faz um planejamento de conteúdo, onde a gente já planeja ali um mês de postagens e tal. A gente também, às vezes, tem que estudar a identidade visual do cliente, porque tem muitas marcas que não tem isso muito bem estruturado, então a gente precisa fazer. Então, assim, gente, é um erro que as pessoas não pensam no início, porque geralmente a gente vai aprendendo com a experiência. E é justamente por isso que a gente tá aqui nesse canal, para passar para vocês a nossa experiência e ajudar vocês a construir a agência digital de vocês também. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, estou à disposição. E se tu ainda não nos conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, vai lá no nosso Instagram, tem muito conteúdo por lá, conteúdo top, de qualidade, e a gente tá sempre conversando por lá também. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!